Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero pedir gentilmente que abram as vossas Bíblias, aqueles que assim podem, na epístola que Paulo escreve à igreja em Éfeso. Epístola do apóstolo aos Efésios. Como se trata de um trabalho missionário, e obviamente que quando, na minha concepção, nos reunimos para falarmos de missões, temos o dever de sairmos estimulados, renovados, para voltar ao campo. Capítulo 2 tem um texto que eu quero ler, mas usar todo o contexto, tanto anterior como posterior. Versículo 13 e 14. Capítulo 2, versículo 13 e 14 diz: Mas agora, por meio de Jesus Cristo, vós que antes estavas longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, que de ambos fez um, derrubando a parede da separação. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Queridos, quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder cultuar convosco, estar participando deste congresso, louvando a Ele pela vida do pastor José Farias, sua família, e em nome dele agradecer a todo o corpo de obreiros aqui presente, ministério, a irmã Celina, que em nome do pastor me contactou. Quero louvar a Deus pela sua vida, de todos aqueles que com ela coordenam missões, e obviamente a esta igreja. E quero agradecer e reverenciar aos pastores das respectivas cidades, igrejas aqui mencionadas. Um prazer conhecê-los. Queridos, a Bíblia, ela é muito contundente, e eu gostaria de falar-lhes acerca do que os irmãos já sabem. Por isso que a Bíblia, ela se renova, a sua palavra, para que nós nos fortalecemos, ou fortaleçamos. Quero agradecer a Deus pela vida das autoridades aqui mencionadas, representantes do Poder Judiciário, Legislativo. Quero agradecer por me dar o direito de participar e estar no vosso município. Queridos, o texto que nós lemos, ele nos leva a refletir o que é missões, no tocante à igreja. Aquilo pelo qual nós somos chamados, ou para o qual nós somos chamados. Foi lido aqui nesta noite que nós não escolhemos, fomos escolhidos. Não simplesmente escolhidos, mas para um fim, para dar frutos. Então, quando nós percebemos e analisamos a contundência desta carta, como todas as outras que Paulo escreve, os irmãos vão de convir que todas as cartas do apóstolo, salvo engano, é direcionada a um povo que é denominado gentil, povo que estava distante, longe, afastado das promessas de Deus a Israel.
E neste caso aqui, o apóstolo São Paulo, ele escreve a uma carta em uma cidade chamada Éfeso, uma cidade destaque pelo contexto econômico, político, religioso, uma cidade que pela instrumentalidade de Paulo foi instituída uma igreja. Se bem que quando nós falamos em igreja, a gente cria uma igreja como nossa aqui, uma igreja ampla, com liberdade, mas essas igrejas aqui eram as igrejas perseguidas, a ponto de não ter o número abrangente como nós hoje, e que em muitos lugares eram em casa de irmãos, que arriscando as suas próprias vida e liberdade, cultuava esse Deus. Quando nós percebemos, os irmãos vão de vir que esta igreja em Éfeso, ela alcança um patamar de espiritualidade tão grande, que o próprio Jesus, ao se revelar a João, ele menciona esta igreja e envia uma mensagem. O interessante é que quando Paulo começa a carta aos gentios, escutem na sua maioria, ele saúda com a maior alegria e ele diz alguns adjetivos que mostram quem é aquela igreja, ou quem era. Primeiro, ele diz que era uma igreja de fé. Segundo, era uma igreja de amor, que tinha amor missionário e um amor fraternal. Portanto, acontece alguma coisa que é isso que eu quero tomar através dos dias, dos meses, dos anos, que acontece na vida dos seres humanos. A fragilidade. Nós vamos perceber que no meio desses elogios posterior, Paulo faz uma reclamação de alguma coisa que estava acontecendo. A igreja de Éfeso, com estes adjetivos favoráveis, aprazível, apresenta uma deficiência. Qual era? Já não era mais a mesma do começo. O apóstolo diz e adverte a igreja de Éfeso, depois de elogiar, que eles deveriam ser o que eram antes, no tocante à vida e à divulgação do Evangelho. Veja que Paulo começa dizendo que vocês não devem esquecer quem vocês eram, no tocante a gentios. Em síntese, ele diz: vocês estavam mortos pelas vossas ofensas, vocês estavam longe, vocês não tinham Deus, andavam conforme o desejo, a concupiscência dos gentios, dos filhos da desobediência. Mas Deus, pelo seu infinito amor e graça, deu o direito de você reviver. Então Paulo diz a Éfeso: porque é pela graça que vocês são salvos, por meio da fé, e isto vocês não mereciam, porque não é pelas obras, é um presente que Deus deu. Então veja o que Paulo está advertindo os irmãos. Ele está mostrando, a gente percebe nas entrelinhas, que como está no coletivo, a igreja, como coletivo, estava se achando alguma coisa, que merecia alguma coisa, que tinha méritos. Porque se nós não tivermos atento a esta graça, muitas vezes no caminho a gente acha que é alguma coisa.
pelo poder e o enaltecimento que o Evangelho dá ao ser humano. Então veja que Paulo enfatiza quem eram e quem eram agora. Então quando nós observamos, me ajuda por favor, quando nós observamos, veja que a palavra graça usada aqui é o que nós devemos conceber como missão. Porque a palavra graça, que é a tônica da carta, é favor imerecido, é dom de Deus presente, é misericórdia, é você estender a mão para quem não merece, é você voltar o coração para quem não vale nada. Então, se nós observarmos a contundência quando nós falamos em missão baseada no próprio característica de Cristo, cheio de graça e de verdade, missão é muito mais do que o que a gente imagina e acredita. Porque todas as evidências de Deus, ela vai na contramão do ser humano, no tocante a esta graça. Porque nós, seres humanos, vocês vão de convir comigo, é natural do ser humano valorizar quem merece, aplaudir quem está em cima, investir em quem aparenta, nos dá lucro, nos dá retorno. Nós seres humanos costumamos acreditar em pessoas de fama. Às vezes eu digo isso porque, principalmente nos dias que vivemos, quantas pessoas não chegam para mim e dizem: Bento, me faz ser famoso, me publica para que eu seja conhecido, porque se eu não for conhecido, ninguém me segue. Porque nós seres humanos, bem lento por favor, bem baixinho, nós seres humanos costumamos a valorizar e a acreditar no que as pessoas aparentam ou têm ou são. Mas o interessante é que, se nós olharmos a Bíblia e a manifestação deste Deus, ela acontece ao contrário. Porque todas as vezes que a graça de Deus aparece na Bíblia, ela nunca aparece com merecimentos humanos. Ela apresenta-se na maior parte, ou em todas, sobre aqueles que ninguém acredita mais, sobre aqueles que ninguém teria coragem de investir. É aí que a graça e o amor de Deus vem. Quando o ser humano diz não vale nada, a graça e o amor de Deus vem e diz: para mim ainda serve. É para isso que nós somos chamados. Se nós olharmos a história, você vai ver que, com o caos do ser humano, a primeira evidência que não merecia, o capítulo 6 do livro do Gênesis, ele diz que o ser humano se degradou, se corrompeu de forma generalizada. O ser humano se corrompeu de forma, está no todo, generalizada. Isso implica dizer que ninguém escapou do pecado. Ninguém era merecedor. Veja que foi a causa de Deus querer desistir. Pois a Bíblia diz que Deus disse: eu me arrependi de haver criado o homem, pois ele é mau.
Então eu vou acabar com ele, vou distingui-lo. Eu vou desistir da raça humana. E vou eliminar os animais, aves, répteis. Tudo por conta do ser humano e do seu comportamento errôneo. Se você for lendo, se chegar no versículo 8, aí esse amor vem. No meio do imerecimento. Aí a Bíblia diz que Noé achou graça, achar um favor que ele não merecia. E Deus, para preservar o ser humano, vem e diz: eu vou salvar 8 almas. Eles não merecem, mas eu não vou desistir deles. Nós, como seres humanos, costumamos a investir naquilo que nos dá lucro, que não nos ofende. Aí vem o dilúvio e 8 almas são preservadas. Então, quando as águas do dilúvio baixam, a Bíblia diz que Deus vem a Noé e com esse amor imenso faz uma nova aliança com ele. Agora a aliança de Adão foi deixada para trás e Deus tem o amor tão grande de fazer uma nova aliança acreditando no ser humano. A Bíblia diz que Noé faz uma nova aliança, Deus, com ele, e pede para ele recomeçar. Como quem diz: eu ainda acredito em vocês. Recomecem, proliferem, enchem a terra, e eu nunca mais destruirei vocês. Deus prometeu a esta geração que não ia destruí-la. Mas quando a gente chega no capítulo 11, há uma decepção. A geração de Noé, aqui representada por Nimrod, decepciona e desobedece mais uma vez a Deus. Então Deus diz: vamos ver o comportamento deles. Quando chega, mas decepção é má em todos os seus pensamentos. Então Deus agora, como prometeu a Noé não destruir, ele confunde as línguas. E vem a diversidade de idiomas, para que eles pudessem obedecer, o espalhar, o encher a terra. Mas desobedeceram mais uma vez e não merecia. O capítulo 12 do Gênesis, se nós olharmos o contexto histórico, comportamental, era uma devassa. A história diz que havia uma idolatria, uma ausência de Deus tamanha. Me ajuda no retorno, por favor. Uma ausência de Deus tamanha que os astros eram adorados como deuses. As pessoas da época se curvavam diante das estrelas, do sol, cultuavam. O contexto econômico da época diz que o comércio que dava mais lucros, rentabilidade, era o comércio da idolatria. Muito obrigado. Era a idolatria. Então a história diz que todas as famílias viviam da idolatria. Então havia um marasmo. Aí Deus vem, abandonado por todos. Aí ele vem com o maior projeto missionário de redenção, de resgatar o perdido. Aí ele vai no meio desta geração e escolhe Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, dentre a tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se você analisar, o objetivo principal de Deus com Abraão era que através de Abraão, todas as famílias da terra iriam alcançar este amor, esta misericórdia. Então, através de Abraão, Deus levanta Israel
como um projeto resgatador de redenção. E Abraão acredita. A Bíblia diz que depois de Abraão vem Isaac, sequência do projeto, e vem Jacó. Em Jacó, Deus começa a trabalhar de forma efetiva, dinâmica, e mostrando cada vez mais que Ele não desiste de quem Ele escolheu. Se nós chegarmos no capítulo 37 do Gênesis, os irmãos observam uma das histórias mais bonitas de toda a Bíblia Sagrada. A história é de Jacó. Mas no capítulo 37, aparecem alguns personagens que nos chamam a atenção, que nos mostra esse amor. Veja que a história enfatiza José, o penúltimo filho de Jacó. Os 12 eram projetos missionários. Pois o meu objetivo aqui é motivar você. Porque queira ou que não, nós não somos perfeitos. E algumas coisas através dos dias se vão. Veja que os 12 foram escolhidos, plantados como projeto missionário. Mas veja como eles entram na história. José entra como um projeto perfeito, um projeto digno de tema de congresso, um projeto obediente, submisso, a ponto de receber o melhor do Pai, a ponto de o próprio Deus lhe dar sonhos, projetos. Salvo engano, você não vê um erro em José no concernente à obediência, submissão e fidelidade. Em todos os aspectos José entra perfeito, até que os irmãos o invejaram por ele se destacar e quiseram o matar. Agora olha o que é que o capítulo 37 diz. Enquanto José entra perfeito, Judá entra totalmente o contrário. A Bíblia diz que Judá entra na história errando, com a ganância financeira. Foi dele que partiu a ideia de vender José. Ele que disse: por que nós vamos matá-lo? Que lucro nós vamos ter? Olha aí o poder de pensamento. É melhor a gente vendê-lo como escravo para o Egito, porque entre linhas a gente pode dividir o valor. Ele tem uma capacidade tamanha de persuasão que ele vence o argumento de Rúben, que era o primogênito, ou seja, o chefe. Rúben disse: ninguém toca nele. Mas a ideia de Judá foi tão abrangente que conseguiu conquistar os outros. Ele conseguiu persuadir e venderam o perfeito projeto José para o Egito, como escravo, contra a própria vontade, em lágrimas, em gritos, em desespero. A Bíblia diz que agora ele erra de novo. Como é que nós vamos chegar em casa? Veja, irmão, se você observar o contexto, ele convence aos irmãos, até o próprio Rubens, da mentira. Ele diz: nós vamos dizer ao nosso pai que um animal feroz o matou. Pegaram os versos, temeraram de sangue, mataram o animal, e ele conseguiu colocar na mente dos irmãos isto. E assim o fizeram. Chegaram em casa, contaram ao pai, e o pai chora desesperado. A morte do perfeito filho. Para o pai, a notícia era verdadeira. E é aqui que o pai, ou seja, por mais duro que nós sejamos,
Quem de nós vê um pai em desespero e não se comove? Qual de nós visse um pai numa condição que Jacó estava, que não viesse contar a verdade? Mas ele era tão bom nisso, que ele conseguiu não revelar e nem os irmãos revelar. Eles mantiveram que o animal matou. O pai queria morrer. O pai disse: enquanto eu viver não serei mais feliz. O capítulo 37 termina com um culto fúnebre. A família em desespero. A família em total devassidão, causada pela mentira que Judá idealizou. Veja aqui a história. José é bloqueado no capítulo 37. O capítulo 37 termina com José desaparecido, morto, acabou para ele. O escritor faz questão de trazer o capítulo 38. A sequência seria José, mas não, tiram José da história e tira quem entrou certo e coloca quem entrou errado. O capítulo 38 é voltado só para Judá. Quem investiria um capítulo em todo para uma história pejorativa? Quem? Deus fez isso. E veja que o capítulo 38 começa com outro erro. Judá deixa o pai e deixa os irmãos. Na nossa linguagem, o projeto missionário Judá desviou-se. A Bíblia diz que naqueles dias ou naquele tempo, ele deixou o pai, deixou os irmãos e desceu para Canaã, para habitar em meio aos cananeus. Se os irmãos lerem o projeto inicial, Deus disse a Abraão que não podia ter relacionamento com os cananeus. Por conta que os cananeus, a prática dos cananeus era obscenas. Tudo que tinha de prostituição, de orgia, de coisa ruim, estava nos cananeus. Então Deus disse: não faça comunhão com este povo, pois eu vou destruí-los. Aí Judá mente, vende o irmão, e agora deixa o pai em desespero, larga a família e vai para Canaã. Ou seja, na nossa linguagem, era aquele crente que tem promessa, mas diz: não, dá para mim mais não, vou para o mundão. Ele fez isso. Chegou em Canaã, foi habitar no meio dos cananeus. Um projeto missionário. Agora longe do pai, longe dos irmãos. A Bíblia diz que em Canaã ele quis casar, mas como ele estava fora dos princípios, ele comete mais erro. Pela tradição, como Abraão fez com Isaac, todos os hebreus eram ensinados a não casar com alguém que não fosse hebreu. Então, pela lógica, se Judá queria casar, já com tantos erros, a lógica era ele voltar para a casa do pai ou dos irmãos e casar com uma prima. Mas nem isso ele faz. A Bíblia diz que ele casa com uma cananeia, contrariando todo o princípio missionário de Deus, todo o princípio lógico humano. Ele casa com uma cananeia. Isso fazia o coração do pai doer. Veja que a Bíblia diz que a tristeza de Isaac, o pai de Jacó, foi quando Esaú casou com mulheres não hebreias. Então uma atitude dessa fazia o pai chorar mais ainda. Se já chorou com a mentira, agora volta a chorar de novo. Era um filho que qualquer pai dizia: não vou querê-lo mais. Ele casa com uma cananeia e gera 3 filhos. Veja que é erro acumulado em cima de erros. Ele gera 3 filhos. O primeiro quer casar,
Então, como naquela época o pai, como até hoje na cultura, os filhos não têm direito de escolher a noiva para casar, é o pai que o faz. Então era direito de Judá, como juiz da família, voltar na casa dos irmãos e escolher uma mulher para casar com o seu filho. Mas não, ele não volta, continua errando e casa o filho com uma cananeia chamada Tamar. Agora a vida de Judá era igual a um cananeu. Quem investiria nele, gente? Hoje a gente prega, a gente fala de missões. Mas às vezes a gente provoca que as pessoas deixem a igreja. E é difícil ir atrás. Às vezes a gente desiste de alguém por coisas tão banais que a gente não concorda. Ele casa o filho com uma cananeia chamada Tamar. Só que a Bíblia diz que está o pai e está o filho. O filho dele não andava conforme os princípios. A Bíblia diz que o primeiro filho fazia o que era errado aos olhos de Deus. Aí Deus vem e tira-lhe a vida. Olha como Deus interfere. Não gera filhos. Então, pela lei do irmão seguinte, Judá tinha o direito de dar o segundo filho à moça, para gerar filho ao falecido. E ele o fez. Só que o segundo também não andava conforme Deus. Então, quando ele assumiu a moça, veja a ideia do segundo filho. Ele sabia que enquanto tinha três, Onã e Selá, a herança do pai era para três. O primogênito tinha direito à duplicidade e à sucessão. Então, quando morreu o primeiro, o segundo toma a vez. Mas agora tinha que gerar filho ao falecido. Então ele pensa, ora, se eu for gerar filho, a herança volta a 3 e eu vou ter prejuízo. Então, na hora que ele tinha relacionamento com a moça, ele evitava o coito. Ele tirava o direito da lei, que a moça tinha por ter filho, e tirava o direito de prazer. Ele humilhava a moça dentro da tenda. Aí a Bíblia diz que Deus viu, veio e o matou. Quem deveria morrer era Judá. Aí fica o terceiro filho. A moça tinha direito, mas era pequeno. Aí Judá, pela legalidade, pelo contexto hebraico, a moça tinha que ficar na casa dele, ele cuidando, dando assistência, até o outro crescer. Você vai ficar aqui, eu que tenho que cuidar de você. Você é da família. Mas não, ele já começou vendendo, abandonando. Escantear mais um era fácil. Então a Bíblia diz que ele chama a moça e diz, faz o seguinte, volta para a casa do teu pai. Isso era errado. Coloca o vestido de viúva e espera enquanto o menino crescer, porque quando ele crescer, eu vou te dar por marido. A moça vai para a casa do pai. Isso era uma humilhação sem tamanho. Por isso que o vestido de viúva ainda só comprometida. Então, da maneira que ela volta, qualquer pessoa que olhava dizia, tem futuro não. Quem vai investir nisso? Porque não tem filhos, é viúva, é uma vergonha. Isso era o ápice da humilhação. Ela está jogada lá. E o tempo passa. E é aqui que é difícil entender Deus. É aqui que muitas vezes eu questiono. O perfeito José está no Egito ralando, apanhando, trabalhando de escravo, fugindo de pecar, de errar, preso em calabouço. E a Bíblia diz que o errado Judá está em Canaã, vivendo de bem e melhor, vai prosperando.
se torna um grande homem de negócio, ganha dinheiro. Como entender Deus? Diga para quem está ao seu lado, não questione Ele. É melhor acreditar do que procurar entendê-lo. Nós nunca vamos conseguir. Deus vai dando corda a ajudar. É aqui que a nossa mente não entende Deus. Mas é porque Deus vai dando corda. O projeto vai ganhando corda, vai achando que nada está acontecendo. Ele vai bombando, vai prosperando, vai enriquecendo, e o carretel vai desenrolando. Mas chega uma hora que a corda acaba. E quando a corda acaba, o carretel tem que voltar ao contrário. E quando ele começa a voltar ao contrário, se é projeto de Deus, ou vem os pedaços, ou vem inteiro, mas vem. Ou vem arrastando, ou vem em pé, mas vem. Ele rica, se torna um grande homem do agronegócio, a ponto de galgar um dos maiores objetivos de um ser humano cananeu. O símbolo de autoridade, de personalidade, como hoje era a mesma coisa de estar na revista Forbes. Ele consegue angariar o símbolo, o selo, o pendurado no pescoço e o cajado. Só elite, só gente top usava isso. Então quem tinha esses elementos nem precisava dizer quem era. Quando se olhava e alguém tinha um selo carimbado, uma esfinge no pescoço, pendurado e andava com cajado, já dizia, esse é top. Então a Bíblia vai dizendo que ele vai crescendo, 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 e o outro ralando lá. Chega a hora de faturar. Na minha terra é cana de açúcar, o pastor sabe. Já na terra dele é mais pecuária. Chega o dia da safra e entre safra, e a festa para colher, porque é a festa de faturar, de tirar o que investiu. E aqui era a tosquia das ovelhas. Quando se ia tirar a lã das ovelhas, eu estive pregando agora recentemente na Irlanda, em um congresso missionário, e eu pude ver o que é uma ovelha de verdade. Então, aí eu pude ter o quanto, meu Deus, aquilo é valioso, de tão linda e de tão cheia que é. Então era hora deles ganhar dinheiro. E era tão importante que eles faziam festa em certas regiões. Por exemplo, reunia as 10 cidades aqui circunvizinhas, e reunia uma, escolhia uma para fazer a festa. Mas era a festa de arrebentar. Aí agora a festa é intimina. Era hora de todos faturarem. Aí ele reúne-se e vai para a cidade, para a festa. Só que nessa festa não só eles faturavam. Os irmãos, é comum até hoje esse contexto econômico. Se tem uma festa aqui, aí vai vir o ambulante, todo mundo vai ganhar. A cidade vai entrar recurso, porque vai vir visitantes. Então, tem uma banquinha ali, tem uma banquinha ali, tem alguém querendo faturar lá. E aqui não era diferente, e muito pelo contrário, até. Por quê? Porque havia até aquele símbolo da prostituição. Era Canaã. Então muitas mulheres da vida aproveitavam e tinham os seus pontos, ia para ali, ficava, para também os homens se divertiam e iam faturar. Então a notícia chega para a mulher abandonada. Gente, quem investiria numa cananeia? Quem investiria numa pessoa na rota da destruição? Aí a notícia chega no ouvido dela: o teu sogro te esqueceu, ele está vindo aí. É festa da tosquia das ovelhas. Vai ficar sentada ou vai tomar uma posição? Vai ficar conformada na humilhação ou vai fazer alguma coisa? Ela levanta e diz: já chega. Eu vou tomar uma posição. Tira o vestido de viúva. Humilhação até hoje.
Não aguento mais. Coloca um véu. Um projeto falido, gente. Quem investiria nesta moça? E vai sentar na beira da estrada, esperando rever o seu sogro e cobrar os seus direitos. Ele havia esquecido. Ele era acostumado a abandonar o pai, a vender irmãos. Ele costumava humilhar, mentir. Então ele vem, ele se diverte, ganha dinheiro. Aí chega a hora, agora eu vou me divertir. Eu quero acreditar que aonde ela estava tinha muitas outras mulheres. Mas ele passa por um, passa por outra. E o bonito que eu acho é que ela não tinha uma placa. Eu sou Tamar. Não tinha. Não tinha um outdoor. Ela não tinha Instagram para publicar. Ela não tinha story para colocar. Ela senta e cobre mais o rosto. E a Bíblia diz que quando Judá vem, o carretel estava vindo já ao contrário, já estava voltando. Quando ele chega de frente a ela, ele para. E ele pergunta a ela: deita-te comigo. Ela diz: o que o senhor vai me dar de pagamento? Eu vou te dar um cabrito gordo. E como eu vou receber? Eu vou te enviar. Qual a garantia eu tenho? Pede uma garantia. Ela vai em cima da honra dele. Me dá o teu cordão. Me dá o teu cajado e o teu selo. Isso era o melhor que ele tinha, gente. Era o que colocava ele no topo. Ele toma e entrega, faz o que tinha de fazer e vai embora. Esqueceu, nem conheceu a moça, nem reconheceu a nora. Tem projeto de Deus aqui? Tem. Então, se você puder, com todo cuidado sanitário, diz para quem está ao outro lado, diga: fica tranquilo. Projeto missionário. Diga: se você está esquecido, se você está humilhado, e se te abandonar, descansa. Ele vai ter que vir. Ele vai ter que chegar. Querendo ou não, vai ter que reconhecer que você é um projeto. Aonde o homem não vê, Deus vê. Aonde o homem não investe, Deus investe. Ele faz o que tinha de fazer, não reconhece a moça e vai embora. Manda trazer o pagamento. O mensageiro procura e não encontra mais a moça. A moça vai embora. 3 meses se passam. 3 meses se passam. Só precisaram no nosso calendário 90 dias. E aqui está uma grande história de missões. Veja que se você ler o capítulo 38, a Bíblia diz que essa moça foi esquecida há tanto tempo que o sogro nem a reconheceu. E ninguém... Essa moça estava no ápice da humilhação, era um projeto abandonado. E ninguém foi lá fazer uma visita a ela digna de registro. A Bíblia, se fosse, a Bíblia tinha dito que seria importante. Ninguém teve a coragem de ir lá dizer: conta comigo. Eu estou aqui. Se precisar do ombro para chorar, eu estou aqui, eu choro com você. Mas não. Mas se só passaram 3 meses depois deste acontecimento, ela engravida. E quando a barriga dela começa a crescer, 3 meses foi o suficiente para essa pessoa ir lá na casa do sogro e denunciar. Ou seja, para ver os erros é muito fácil. Nós seres humanos costumamos ver os defeitos e os erros das pessoas e os julgar. Mas aonde a gente vê erro, Deus ainda vê acertos. Aonde a gente julga errado, Deus ainda vê virtudes.
Aleira vai, gaisa vai. Ela garlaisa vai, assim vai. 3 meses foi o suficiente para o fofoqueiro ir lá entregá-la. Na hora que ela tanto tempo humilhada, ninguém foi lá lembrar o sogro, lembra dela, ninguém foi. Mas agora quando o bucho apareceu, quando a gravidez apareceu, alguém foi logo lá, fulana pecou, fulana adulterou. Porque o ser humano costuma destruir projetos. O ser humano costuma não acreditar naquilo que parece não ter futuro. Eu disse já esse testemunho, como é missões. Eu estava pregando há 12 meses atrás em um dos nossos estados no sul. Eu preguei num congresso missionário domingo à noite e ia encerrar na segunda. E quando eu cheguei para pregar, terminei domingo, o pastor disse: olha, amanhã a gente vai almoçar no lugar tal, é 10 quilômetros daqui da cidade. Certo, pastor. Fui para o hotel, meio-dia ele chegou. Quando eu entrei no carro, ele disse: Bento, eu não estou sentindo ir mais para aquele lugar. Aonde você quer comer? Pastor, quem sabe é o senhor escolha. Eu digo: vamos comer um peixe ou uma comida chinesa? Bora, eu conheço restaurantes bons. Então ele começou a andar naquela grande cidade desenvolvida e entramos em Novo Hamburgo e começamos, passamos em 1, 2, 3, 4, 5 restaurantes importantes, todos fechados. Ele disse: eu não estou entendendo, Bento. Aí só tinha um, mas é muito simples, Bento. Não sei se vai ter o que você quer. Eu digo: não, pastor, não importa não. Então fomos, chegou lá, estava aberto, entramos. Quando eu cheguei, que me sentei, me servi, que me sentei para comer, ele sentou na frente. Aí para um carro na frente daquele restaurante e desce um jovem barbudo, bem barbudo, e senta na mesa ao meu lado. Quando ele se serve, que levanta a cabeça que me vê, ele começa a olhar para mim. O Maurinho, quem eu quero agradecer, e o pastor Edenildo, eles viram hoje, a gente parou para almoçar, né, pastor Edenildo? E pessoas me reconheceram. Então, quando aquele jovem veio, que me viu, começou a olhar para mim e rir. E eu, sem entender, ele disse: é o pastor Genival? Eu digo: sim. Não está me reconhecendo? Eu digo: não, filho. Ele disse: o senhor veio pregar na minha igreja 3 anos atrás. E quando o senhor veio, eu era da direção dos jovens. Eu era influente na mocidade. Quando ele disse eu era, então eu digo: era, é passado. Ele disse: era, porque eu me afastei. Mas por quê? O meu pai morreu e o meu pai era o esteio da casa. Então quando o meu pai morreu, foi uma dor muito grande. Então eu achei que alguém ia lá. Achei que eu ia ter um ombro para chorar. Achei que alguém ia me suprir, como eu era influente. Mas ninguém foi. Eu aguentei 3 meses em dor. Sou ser humano, pastor. Com 3 meses, o meu pai era o provedor, não tinha o que comer. A minha mãe, meio-dia, disse: hoje não tenho o que comer. Mãe, eu vou ligar para os amigos aqui e vamos trazer alguma cesta básica para nós. Eu, minha mãe e meu irmão. Ele disse: mas não consegui, pastor. Ninguém veio. Então eu disse: não dá, vou afastar. E já está com uns 3 anos que eu me afastei. Eu digo: mas você está certo? Não, pastor, mas doeu muito e eu me abandonei. Aí eu peguei. Enquanto eu comecei a pregar, a graça de Deus vem. Ele começa a chorar. E ele disse: há 2 semanas atrás, pastor, eu disse ao meu irmão, o meu irmão antes de dormir me perguntou: quando é que você vai voltar para a igreja? Eu disse: no dia que o pastor Genival vir pregar no nosso congresso. Eu disse: pronto, eu não vim pregar no congresso da sua igreja, nem precisou. Deus fechou 5 restaurantes para você me encontrar. Se o problema foi esse, a graça de Deus veio. A graça de Deus veio. E mesmo ele sem merecer, naquele dia ele voltou para Jesus em plena churrascaria, em pleno restaurante. E de noite estava no culto. O homem pode esquecer, mas Deus não. Vai ser Judá esqueceu. Aí alguém foi lá e disse: fulana pecou, Judá.
tua nora adulterou, não merece viver. E como Judá tem um histórico só de erro, o histórico de Judá é cruel. Aí ele na hora deu a sentença que, como pai da família, líder, ele tinha o direito na época de julgar. Na hora ele nem mandou chamar para ouvir o que aconteceu. Ele nem pensou, ele já deu a ordem, já deu a sentença. Ela tem que morrer, tem que ser queimada. Vão lá, arranque ela para fora e queime-a. E assim fizeram. Mas só que ele esqueceu que para queimar a adúltera, a tradição dizia que primeiro tinha que achar o adúltero para ser queimada junto com ela. O carretel volta, gente. Acorda e volta o contrário. Aí quando vão queimar e executá-la, ela quer acreditar nas entrelinhas, já acharam o adúltero? Não. Você vai confessar? Ela, não, eu só quero que vocês peguem esse cordão, este selo e esse cajado e leve para o juiz, que é meu sogro, e diga a ele que isso pertence ao homem que me engravidou. O mensageiro pega esses elementos, quando chega para ajudar, entrega. Quando ele pega, reconhece. A ficha caiu. Pela primeira vez, você vê Judá reconhecer um erro. Quando ele vê, ele diz: ela é mais justa do que eu. Pela primeira vez ele reconhece: se alguém merece morrer, sou eu. Eu esqueci dela. Eu prometi dar ao meu filho, ele cresceu e eu esqueci. A Bíblia diz que nunca mais ele a conheceu. Ou seja, quando ele reconhece o primeiro erro na história da Bíblia, quando ele reconhece que não era nada, quando ele reconhece que errou, quando ele diz: ela é mais justa do que eu, quem merece morrer sou eu, aí a graça de Deus vem. Qual pastor presidente conservava um obreiro desse no quadro? Qual coordenador de missões sustentava um projeto desse? A graça de Deus vem sobre Judá e o transforma. Quando você chega no capítulo 43, você já não vê mais aquele Judá enganador, abandanador e mentiroso. Quando a fome chega em Canaã, ele já tem voltado para a casa do pai. Aí o pai manda eles ir ao Egito. O projeto perfeito esquecido estava lá. Deus preservou ele lá e restaurou o falido Acá. Aí vão para lá, José reconhece-os, dá alimento e diz: vão, procura saber a história, voltem, como está o vosso velho pai. Quando eles chegam em casa, comem, mas vem uma ordem: agora vocês só voltem aqui se trouxeram o irmão mais novo. Se trouxerem Benjamim. Se vocês não trouxerem ele, nem venham, senão vão ficar presos como escravos. Aí voltam, comem o que trouxeram, acaba a comida, agora tinha que voltar. Aí Jacó diz: não, o Benjamim não vai não. Eu já perdi o meu amado filho, não vou perder o outro. Vou colocar em risco não. Não mando. Passa um dia, passa uma semana, não vai. Aí quem é que vai falar com o pai? Quem é? É Rúben? Não, é Judá. Judá toma a frente e diz: pai, deixa comigo, pai. Eu sou fiador do meu irmão. Aquele que começou a história vendendo, agora já estava investindo no irmão. Eu vou tomar conta dele, pai. Se ele não trouxer ele de volta,
o Senhor pode ficar com os meus filhos. Sou eu que vou me responsabilizar, Pai. Deus não abre mão dos seus projetos. O homem pode abrir, mas Deus não. Vamos. Quando chega lá, festas, voltam, aí vem o copo como roubo no saco do Benjamim. Os soldados vão e Benjamim é tido por ladrão. Aí agora quando volta, José diz: vocês podem ir para casa, mas Benjamim vai ficar aqui como escravo. Quem é que entra? Judá toma a frente, gente. E diz: não, meu senhor, faça isso não. Se meu irmão não voltar, o meu velho pai vai morrer. Aquele Judá que abandonou o pai agora já estava preocupado. Se meu irmão não voltar, o meu velho pai vai descer a sepultura. Faça o seguinte: manda ele voltar e deixe que eu fique como escravo no lugar dele. O coração já estava missionário. Leira vai ganhar, balai já que só vai. Lei blai seja que sai da fo, por mim clashei da raia desse. Armando eu já só vai ganhar por ganhar isso. Por mim ganhar que sai lá e eu sei, arranquei por que seja vai. Esta noite o Espírito Santo está me revelando, está restaurando vidas, projetos falidos. Ele está restaurando nesta noite. Ele não abre mão de você. Você chega no capítulo 49 do Gênesis. Quem faria um negócio desse? Jacó já está velho e diz aos 12 filhos: se aproximem de mim. Onde eles estiveram, vieram. Onde eles estavam, vieram. Eu vou profetizar o futuro de vocês. Aí os direitos humanos são quebrados, protocolos. Porque pela lógica, o direito era de Rúben, Simeão ou Levi, os 3 primeiros. Aí Jacó chama-os todos e começa a chamar um por um. Vou conjecturar. Talvez ele grita pelo direito humano da primogenitura: Rúben, um passo à frente. Ele dá. Jacó olha para ele e diz: Rúben, você é a força do meu vigor. Você é o primeiro filho que eu tenho a força da minha energia. Mas não será você. Você errou, subiu o leito do pai. E em outras palavras, não se arrependeu. Aí passa Simeão, Levi, um passo à frente. Os 2 juntos. A espada de vocês é instrumento de violência. Na vossa ira vocês mataram pessoas inocentes, quais eu tinha feito mensagem de paz, aliança de paz. Ou seja, a minha alma não vai entrar no conselho de vocês, nem o meu conselho na vossa congregação. Aí vem o 4. Judá, um passo à frente. O projeto que começou errando, quem diria? Aí Judá olha para ele, diz Judá, Jacó olha para ele, diz: Judá, leãozinho que escapou da presa, a ti vão se inclinar os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. E o cetro de autoridade nunca vai sair da tua tenda, até que do alto venha Siló. Quem investiria num homem desse? Jacó morre. Os filhos geram as suas próprias gerações, se tornam tribos. E qual é a maior tribo de Israel? A tribo de Judá. Vem a monarquia. A monarquia entra com Saul de Benjamim. Saul é arrancado. E quem entra? Davi. Quem é reconhecido como o maior rei de Israel? Davi. E de onde vem Davi? De Judá. O erro de Salomão, vem a divisão das tribos. Aí Deus pega 10 tribos e diz: eu vou dar a José por Efraim.
Aí Efraim vai para o norte, representando as 10 tribos por José. E Judá fica no centro político e religioso em Jerusalém. Agora todos tinham que vir a Jerusalém. Aí vem o erro, o norte, ou as 10 tribos. José é levado cativo para o cativeiro, vai para a Síria, e Judá fica. Aí vem também Judá, não se emenda e erra. Aí Judá vai levado para o cativeiro. Aí agora Deus une lá no cativeiro, tá de novo junto, José e Judá, o perfeito e o imperfeito. Aí vem Deus e levanta Ezequiel, quando todos pensavam que dali tinha acabado, nunca mais Israel ia voltar. Aí Deus diz: Ezequiel, pega 2 pedaços de madeira. Ezequiel vai lá, pega 2 pedaços. Agora escreve em um, Efraim por José e seus companheiros, e escreve no outro, Judá por Judá e seus companheiros, e pega os 2 e une numa vara só, e começa a andar. Agora está Ezequiel andando na rua com a vara, com o nome de Efraim por José e Judá por Judá. E Deus disse: quando te perguntarem o que é isso, você vai dizer: assim diz o Senhor, a partir de agora tanto José como Judá é uma vara só na minha mão, é um povo só, não tem mais separação. Deus uniu o projeto perfeito com o imperfeito, agora deu certo, agora não tem mais diferença, agora não tem mais diferença. Vem o período do silêncio. Deus não fala por 400 anos, nem com José, nem com Judá. Tribo, povo, passando 400 anos, aí vem Deus, cumpriu o que prometeu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha graça, o meu amor, o projeto era Israel, vai alcançar os gentios. Quem estava fora vai entrar, quem estava longe vai chegar perto. Aí vem Jesus. Agora olha o que é que a graça faz. Só sintetizando, será que aquela mulher samaritana fazia parte do nosso grupo missionário? Quem de nós teria coragem de pegar aquela mulher e dizer: vai no bairro que tu mora e assume a missão lá? Aí Jesus entra no cenário quebrando o protocolo. A legislação, os líderes diziam que até os judeus que ele considerava puro tinha que cortar o caminho para o samaritano, para não se contaminar. Saindo da Galileia para a Judeia, ou da Judeia para a Galileia, tinha que passar em Samaria. Mas os judeus faziam um contorno tão longe só para não passar em Samaria, para não se contaminar pelo desprezo. Aí agora uma mulher não podia ser vista conversando em público só com o homem. Aí a Bíblia diz que Jesus estava na Judeia, ia para Galileia e era necessário passar por Samaria. Quando ele chega em Samaria, tem uma mulher no poço pegando água, e isso era samaritana. Ele vai lá e diz para ela: me dá de beber. Ela se assusta: como é que pode, tu sendo judeu, pedir algo a mim que sou mulher samaritana? Se tu soubesse quem fala contigo, eu pediria de beber e tu me daria desta água, e eu te daria água que jorra para sempre. Ora, água de poço é morta, água de poço não tem vida. Eu te daria água viva. A moça olha e diz: ó Senhor, tu és maior do que o nosso pai Jacó, tu não tem nem o que com que tirar. O nosso pai Jacó deu de beber água desse poço ao seu animal e aos seus filhos. Porventura tu és maior do que ele? Filha, se tu me der desta água, se quem beber desta água que tu vai me dar, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu der nunca mais vai ter sede, porque vai jorrar uma água viva, fonte de água viva no ventre dele. A mulher olha e diz: Senhor, dai-me de beber nesta água. Ele diz:
muito bem, vai chamar o teu marido. Olha, será que a gente dava uma função a esta mulher? Mas Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, já disseste, já tivesse sim, que o que agora tem não é teu. Ah, Senhor, eu vejo que tu é profeta. Vai lá, é a graça. Quando a graça veio, a mulher vai na cidade e começa a gritar: eu achei o Messias, ele disse tudo da minha vida. Ela ganhou a cidade para Jesus, se tornou missionária primeiro do que os apóstolos. A graça veio. Agora olha o que é que Deus faz. Deus diz, Mateus escreve a história. Quando Mateus vai escrever a história da graça, ele quebra protocolo, cheio do Espírito. Queira o que não, aqui tem gente da alta cúpula, aqui tem gente da mais humilde sociedade. Mas se você quer conhecer, for ler o Testamento, o Novo Testamento, você vai ter que começar por onde eu vou citar, Mateus. Você vai ver lá ele contando genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele vai dizendo: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e aos seus irmãos. E Judá de Tamar gerou Perez. Olha, não parece um contrassenso? Se fosse você ou eu, teria que colocar geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, de Sara gerou Isaac, Isaac de Leia gerou, Isaac de Rabeca gerou Jacó, Jacó de Leia gerou, ou de Raquel gerou José. Eu botava José, não botava Judá. Quem de nós teria coragem de colocar Judá na maior história de missão de redenção da raça humana? Pela lógica humana era José. Pela lógica humana era para estar o nome de Sara, de Rebeca, de Raquel, as preteridas dos homens. Mas Deus tira José, coloca Judá. Deus não coloca Sara, não coloca Raquel, não coloca Rebeca, coloca Tamar, uma gentia que não tinha valor de nada, representando a gente que ia estourar lá na frente. Eita, só Deus faz essas coisas. Só Deus faz essas coisas. Aí o bonito é que ele diz: então Tamar de Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi, Davi gera Salomão, Salomão gera Roboão, Roboão gera Asa, Asa gera Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia gera Acais, Acais gera Ezequias, Ezequias gera Manassés, Manassés gera Amon, Amon gera Josia, e Josia gerou a Jeconia. Aí vem o período do cativeiro babilônico, acabou, mas 70 anos depois, a Bíblia diz, Mateus, depois do exílio babilônico, Solatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azó, Azó gerou a Zadok, Zadok gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, gerou a José, José o que foi marido de Maria, da qual veio Jesus, 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 Jesus. Começou pelo projeto que ninguém acreditava, começou por Judá, ninguém acreditava. Deus ainda levanta projeto esquecido, Deus ainda conserta projeto missionário que ninguém acredita. O maior projeto de redenção da raça humana. Está lá que ninguém acreditava. Você já ouviu? Me pediram para dizer. Estou terminando, pastor. Quantas vezes olharam para mim, eu mesminho, e disseram: esse negro não vale o que come. Nem os meus irmãos biológicos acreditavam em mim. Você tem muitos defeitos. Você não vale o que come, negro.
Mas um dia um missionário disse: eu conheço alguém que acredita em você. Eu disse: mas dizem que eu tenho muito defeito. Ele disse: ele é especialista em quem tem defeito. Ele veio para isso. Me evangelizou por 3 meses consecutivos. No final de 3 meses conseguiu me levar para a igreja. E naquele culto, 21 de junho de 92, a graça veio. E Jesus me aceitou. Com todos os meus defeitos. Com 15 dias me batizou com o Espírito Santo. Com 26 dias eu desci as águas batismais. Agora eu já saía para pregar dentro do canavial. Pastor Zé Faria sabe que a minha região é de cana-de-açúcar. Eu sou daquela região do Rio Largo. Com 12 anos comecei a cortar cana, então ali para mim era o meu mundo. E comecei a pregar. 1 ano e meio de crente, um pregador chegou na igreja, na fazenda, dentro, aqui talvez chame City, e disse para mim no culto, como um culto hoje, sentado lá atrás, o Espírito Santo está me dizendo que você vai ser um projeto, é um projeto dele. O mundo vai ouvir o teu nome e vidas vão ser restauradas pela tua vida. O Brasil vai ser pequeno para o que Deus tem para fazer no teu ministério. E aquilo os irmãos não se animaram muito, porque quem olhava para mim não via muita coisa. Com 3 dias depois, foi um grupo de obreiros na minha casa dizer: Bento, tu é crente, tu não perde um culto, mas a gente veio te aconselhar. Como? Esquece aquele culto de domingo, porque o pregador errou. O pregador não era para você aquela palavra. Mas por quê? Tu tem muitos defeitos, Bento, e entre eles, esquece, porque tu é pobre, tu é analfabeto e tu é preto. Vai muito longe não. Pode esquecer, filho. Projeto missionário, projeto para o mundo conhecer já. E começaram a rir. E aí eu fui desistir. No outro dia eu disse: se lá fora eu não presto, aqui pior, então para que estar aqui dentro? Aí no outro dia eu estava de folga da usina, entrei para orar, meia hora e nunca mais eu piso o pé numa igreja. Fiquei tão revoltado. Com meia hora que eu fui me levantar, não conseguia. O Espírito Santo estava com as mãos nos meus ombros. Quando eu te escolhi, eu já sabia quem você era. Quando eu te achei, já sabia quem você era. Eu não desisto de você. Eu abro um parênteses nesta noite, e eu estou aqui como ungido de Deus. Você disse que era o último culto, você chegou aqui já planejando desistir, mas eu estou abrindo esse parênteses cheio de Deus para te dizer: Deus não desiste de você, não vai desistir coisa nenhuma, vai sair daqui com um projeto renovado, porque Deus está te renovando hoje, não vai entregar coisa nenhuma. Passei 8 horas chorando, sem poder me levantar. Quando eu saí para ir para casa, um jovem veio: olha, a Gisele, tua filha, passou mal, vai lá no posto, muito precário. Quando eu cheguei no posto, o médico disse: é o pai, sou, tem jeito, mas não, já morreu. Mas como, doutor? É uma crise epilética muito aguda, não pude fazer nada, já entrou em óbito. Leve para casa, prepara o enterro. Peguei a criança quebrada, arrasado, só o farrapo de gente. Peguei a menina, saí do posto. Quando eu ia para casa, as pessoas dizendo: cadê o teu Deus? E aí não deu outra. Eu quase caí de vergonha. Quando ele dizia isso, o Espírito Santo vem no meu ouvido, no meu coração: vai para casa coisa nenhuma, leva ela para onde tu estava orando, que eu vou mostrar quem sou eu. Eu não escolho como o homem escolhe, eu não vejo como o homem vê. Projeto meu é projeto meu, ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de pé.
Cheguei na igrejinha, joguei a criança no solo, no piso, chão batido, chão vermelhinho, com aquela massa vermelha, o púlpito de cimento. Joguei a criança, botei a cara no pó, gritei, minha esposa, acabou. Foram dizer o médico que ele está doido, levou o cadáver para a igreja. Os vizinhos vieram, aí Deus veio quando o médico e o vizinho, e a voz de Deus disse a mim: fui eu que te trouxe aqui, filho, para te dizer que eu não abro mão de um projeto que eu escolho. Você é meu e o projeto está de pé, para você saber que eu sou Deus. Olha o que eu estou fazendo. Não deu 10 segundos, a menina começou a embolar e a gritar: pai, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus ressuscitou ela na hora. Quinze anos de silêncio, 94 para 2009, sem errar, jejuando 5 dias por semana, orando 8 horas por dia, e depois disso Deus não disse mais nada. Eu vi alguém que não tinha compromisso passando na frente, sendo separado. Aí foi o suficiente, com 3 anos chegarem. E aí, projeto? E aí, internacional, qual foi o país que você foi? Eu baixava a cabeça e a lágrima caía. Chegava no culto, o dirigente chegava, olhava para os diáconos, para os presbíteros. Eu era presbítero. E dizia: ó, o projeto aí. Dá uma vassoura a ele, dá uma esponja. Oh, internacional, o banheiro está sujo. Eu ia lavar banheiro, cuidar de criança. O que você pensar na igreja, eu já fui escalado para fazer. 15 anos, com 45 anos, 47 anos, o projeto enferrujou, não foi? O projeto está velho. Não era melhor ter desistido logo? A gente não mandou esquecer. 2009, eu recebo a ligação. Era o secretário-geral da convenção do meu estado. Pastor, vosso sabe a altura que era o meu pastor José Neco, a altura do Brasil que ele era. E o secretário ligou: é o Genival, sim, dentro da cana ainda. Estou ligando em nome da presidência, que daqui a 13 meses é a convenção geral. O pastor mandou dizer que você vai ser um dos pregadores. Eu disse: mas ele nem me conhece. Não sei, eu sei que ele mandou ligar. E desligou. Agora Deus ia reunir todo o meu povo, todo o meu estado. Você vai pregar uma noite. Quando deu o mês de julho, que a nossa convenção em agosto, começou a sair a publicação. Só tinha gente top: pastor Zé Wellington, pastor Sebastião, saudosa memória, pastor fulano, só o presidente. O senhor sabe o que é convenção? Só o presidente no cartaz. E no meio deles tinha uma carinha preta. Bento estava lá, o projetinho estava lá. Preto, velho, mas estava lá. Foram dizer ao pastor: o senhor vai botar esse nego para pregar? Vou. Ele é da roça, ele não tem cultura não. E ele já é velho, pastor. O senhor vai arriscar o seu ministério? Vai ser mais de 30 mil pessoas por noite, só tem presidente. Vai botar ele, perdeu o juízo não. O que é que houve? Foi Deus que mandou, ponto final, ninguém toca mais nisso. Eu preguei 2009, todo ano, até hoje eu sou escalado ainda. Quem me deu motivo para desistir agora me carregava no braço.
me beijava e dizia: agora eu sei que Deus faz o que faz. Deus não vê como vê o homem, Deus é Deus. 2010, inocente da roça, o meu telefonezinho daquele tijolão toca. Brrr, alô? Aí do outro lado não era alô, hello. Era a Europa. O projetinho preto pega o avião, Suíça, vai pregar o evangelho. 2010, hello, era a América. O neguinho pega o avião, Estados Unidos, aleluia. 2012 eu não tinha mais agenda, me ligaram, eu só fui dizer arigato, obrigado. Era do Oriente, ou seja, projeto missionário. Deus faz o que quer, o projeto é dele. Eu hoje ando mais de 12 vezes por ano fora do Brasil, porque não posso mais. Hoje eu recebo proposta para morar fora do Brasil. Hoje tem dia, semana que eu estou um domingo nos Estados Unidos, no outro domingo volto de novo, vim para o Brasil, vou para a Europa. Não tem, é projeto de Deus. Quando Deus faz, Deus faz. Muita gente olha, muito intelectual olha, diz: mas eu não entendo, eu não concordo. Mas com o quê? Ora, com isso que Deus veio com você. Tinha gente mais branquinho, tinha gente mais arrumadinho, tinha gente mais sabido que você tem. Eu não concordo, problema seu, concordo ou não, é pela graça, é Deus que faz, é projeto dele, concordo ou não, o projeto é dele. Eu não sei como você chegou neste começo de congresso. Você é um projeto missionário de Deus. Tem projeto missionário de Deus aqui, tem. O homem pode ter esquecido, mas Deus não te esqueceu. O projeto está de pé. Eu estou aqui nesta noite para renovar essa esperança sua. O Espírito Santo me diz: diga que o projeto está de pé. Ele me got cheio. O Espírito Santo está revelando. O Espírito Santo está te dando variedades de línguas. Estou colocando variedade de línguas diferenciada na tua boca e falo com a minha igreja. Like say jai, like say chivihai, ai irmã piace, ribiculvai cheiras, I play guy chase, like a projectile, like such a feel hole. Real sempre carracival. Lawyer play I check TV the hole. How it's time in the blows. I am on my great check such a few blue hope. Hoje eu estou passeando no meio da minha igreja. A minha glória está invadindo corações e eu estou restaurando vidas, projetos e promessas.
smooth de amor. A minha unção, a minha graça está levantando caídos, porque eu não mudo, eu ainda sou o mesmo. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Receba o renovo, receba o renovo, receba o renovo agora. Fique de pé aí, velho. Fique de pé, por favor. Eu sei que eu não posso fazer aglomeração. Eu sei. Mas eu vou te pedir um favor, educadamente, com todo o conceito sanitário. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo ou íntima, vira para ela. Eu sei que eu posso estar quebrando o protocolo. Vira para ela, assim como eu estou com todo respeito com o meu pastor, Zé Faria. Olha nos olhos dele, se você pode. E diga: ô projeto missionário, nesta noite eu quero te dizer que o homem pode ter esquecido, pode ter humilhado, mas Deus manda eu te dizer: você não é um projeto esquecido, você não é um projeto falido, você é um projeto vivo em minhas mãos. Você não é um projeto falido. Abraça ele se puder. Chore, chore, grite, adore. Ei, projeto, chore, grita, adore. Tenha liberdade de falar línguas estranhas. Seja renovado agora, seja batizado agora. Seja renovado agora, seja batizado agora. Deixa essas lágrimas cair. Fale em línguas estranhas com ele. Adora ele, é ele, você é dele, é para ele. Vê se no teu lado tem alguém que desistiu. Eu quero saber se tem alguém que parou na caminhada. Eu quero saber se nessa noite tem alguém para voltar para Jesus. Talvez você desistiu por não entender. Mas agora eu quero te chamar para reconciliar, se você está entre nós. Deixa eu saber se tem alguém aqui que precisa reconciliar. Deixa eu procurar saber se tem alguém aqui para vir à frente. Deixa eu saber se tem alguém para aceitar Jesus nesta noite.